Pastor, o que representa Deus para a sua vida? Então, se eu falar que Deus representa tudo, vai ser aquela questão do panteísmo, né? Deus é tudo, tudo é Deus. Mas quando a pessoa fala que Deus é tudo para mim, não está dizendo que Deus é o ventilador, que Deus é o banco, que Deus é tudo. Não é isso. A pessoa está querendo expressar o quanto Deus é na vida dela. Deus para mim é o meu pai, tudo que é importante na minha vida é Deus, porque Ele é onipresente, onisciente, onipotente, Ele é eterno, Ele não muda. Ele fala, ainda que uma mãe possa abandonar um filho, Deus jamais abandonará o seu. Ou seja, Deus é aquele que transforma a minha vida, Deus é aquele que me ama, Deus é aquele que não tem falha. Então Deus para mim é a coisa mais importante da minha vida, é Deus. E Ele fala que a gente tem que amar Ele mais do que a nossa própria família e mais do que a nossa vida mesmo, e eu procuro fazer isso. Pastor, qual é o tamanho do seu amor por Deus? Uma vez eu vi uma criancinha, o pai perguntou para um filho e falou assim, filho, qual é o seu amor por Deus, o tamanho do seu amor por Deus? Aí ele falou, desse tamanho. Eu achei tão interessante que ele abriu o braço, né? Se a pessoa for maior, o braço vai ficar mais aberto, vai ser maior. Mas o Deus representa para mim, o amor que eu tenho por Deus é um amor assim, irmãos, é um amor que nem Pedro, não é aquele amor ágape de Deus, mas é um amor cheio de falha e defeito, sabe? Mas é um amor incondicional. Hoje eu amo a Deus, não é porque Ele me abençoa, eu amo a Deus pelo que Ele é, entendeu, irmãos? Porque se a gente amar a Deus só porque Ele nos abençoa, nós vamos ser egoístas. E a gente vai sofrer se Ele abrir uma porta, se Ele abrir um emprego, se Ele... Não, irmãos, Deus Ele deu o melhor para mim, para você, que é a salvação em Cristo Jesus. Não tem nada melhor do que isso. Então, como uma pessoa que dá o melhor para mim, que eu não vou dar o melhor para Ele? Então, meu amor para Deus é um amor incondicional. Pastor, qual é a importância da igreja na sua vida? Hoje em dia nós estamos naquela questão, né? A igreja sou eu, a igreja sou eu, mas a igreja não é você não, meu irmão. A igreja é um grupo de pessoas. A igreja na minha vida é fundamental, não só na minha vida, mas na vida de todos. Por quê? Porque lá no Antigo Testamento, deixa eu falar umas coisas aqui, a gente aprende e é bíblico, e eu tenho a questão de igreja. Cristo fundou a sua igreja, tu és Pedro, e sobre esta rocha, ele falando, Jesus, né, que Ele é a rocha, eu fundarei a sua igreja. Mas a igreja de Deus, eu creio que foi lá no Velho Testamento. Por quê? Porque onde está reunido 2 ou 3 pessoas, né, é a igreja. E aí aconteceu o quê? Deus foi a um lugar que não era templo, que não tinha um telhado talvez, né? Talvez era uma tenda, né? Que não tinha um conforto que tem hoje, que não tinha ar-condicionado, que não tinha ventilador, mas Deus colocou um local para o povo cultuar, para o povo adorar, para o povo expressar o seu louvor e adoração, para o povo estar reunido para devolver os seus dízimos, pagar os seus votos e fazer sua oferta. Então, amados, a igreja é muito importante, primeiro para nós servirmos a Deus. A igreja é o lugar onde tem batismo. Se não tivesse o templo, né? Como nós íamos fazer batismo? Como nós íamos celebrar ceia? Como nós íamos estar em comunhão com os irmãos? Então é muito importante. Quem fala que a igreja não é importante é que está longe de Deus. Porque é impossível você estar perto de Deus e estar longe da igreja, porque nós somos o corpo de Cristo, e o corpo tem que andar junto. Então, a igreja no contexto de benefícios, quando nós estamos tristes, vem um irmão, uma palavra, um abraço, um incentivo, nós somos a família de Deus, literalmente somos uma família. Então essa família tem problema como todas, mas tem pessoas orando por mim, tem pessoas me ajudando, ninguém sofre sozinho. Assim como o pastor ajuda o povo de Deus, muitas vezes eu fui ajudado. Então é um privilégio. Se você não é cristão, você está perdendo tempo, que é um privilégio. Eu me recordo de falar uma coisa tão interessante, né? Eu estava um dia aqui na igreja e eu estava cansado, teve reforma aqui na igreja, depois teve culto, e aí eu vi um carro ali fora, com 2 pessoas com terno, não sei nem que igreja era, e aí eu via fechar o portãozinho, aí eu olhei assim para ele e falei assim, meu Deus do céu, tem que fechar o portãozinho, o cara estava parado lá, aí eu ia entrar para casa, mas o dever me chamou lá para fora. Aí eu fui lá para eles, foi a única vez que eu vi eles. Aí eu falei assim para eles, irmão, nesse dia, infelizmente, eu fui
assim, meio sem vontade, né? Eu falei assim, se tivesse uma corda, eu amarraria meu carro e empurrava vocês. Aí eu falei assim só para falar. Aí ele falou, não, tem uma corda aqui. Aí eu falei, ai meu Deus. Aí eu amarrei a corda e fui levando ele, levei até a casa dele. Quando tu estava no caminho, o irmão Carlos Henrique ele ligou. Pastor, eu parei aqui perto do shopping, o carro parou. Eu falei, espera aí que o bicho já chega aí, que eu estou carregando outra pessoa. E aí eu fui lá. Quando eu cheguei lá, tinha 3 famílias lá, junto com a minha. Mas na verdade, só tinha o irmão Denilson, né, que era mecânico, estava a Daiane, a família toda, estavam várias pessoas lá. E na verdade, eu não sabia, não sei coisa mecânica. Tinha várias pessoas que não conheciam mecânica, mas só o fato de estar todo mundo junto ali, eu falei assim, olha, a igreja está aqui, vamos fazer um culto. Mas para você ver que igreja é assim, podemos não resolver seu problema, mas sempre vamos estar junto de você. Amém. O que é mais importante para o Senhor no seu ministério? Então, a importante para mim, para o meu ministério, é a família. A gente tem que ir por etapas, assim. A gente tem que cuidar de nós, como diz Paulo para Timóteo. A gente tem que cuidar da família, porque a Bíblia é clara, né? Se você não cuida dos seus, e principalmente da sua família, é pior do que incrédulo de boa fé. E também a questão que nós vamos falar, é a questão de aquele que não governa bem sua casa não pode governar a obra de Deus. Então, a família ela é mais importante no ministério e demais irmãos. Então, eu nunca vi, no começo eu via minha família, olha, você está vestindo muito a camisa da igreja, você está vestindo a igreja, está esquecendo de mim. Hoje eu nunca mais ouvi isso, porque eu procuro dentro do tempo. E muitas vezes a gente fala que não tem tempo por conta do bendito celular ou bendita televisão. Mas hoje eu quase não assisto, não é porque eu acho errado ou certo, é porque o tempo que eu tenho, eu prefiro valorizar a minha esposa e meus filhos. Então, antes de ser pastor, quando fizeram uma pergunta na entrevista, se você, eu não sei se foi antes pastor ou foi no conselho, se você escolher sua família e seu ministério, qual você escolhe? Eu falo assim, meu ministério, minha família. Então, já teve momentos assim de eu escolher, meu sogro ia fazer uma cirurgia, e eu estava super apertado naquele tempo, eu estava perto de fazer concílio, e na Batista Bíblica, um pastor que tem o nome sujo não pode fazer concílio. E Passagem, que ela foi cuidar do pai dela, o sogro dela que hoje mora com nós, o pai dela, que é o meu sogro que mora com nós, e na verdade, hoje mora com nós, ela foi no norte e a gente comprou a viagem de avião e era caro, né? Viagem do Nordeste e em cima da hora, e tinha um risco de sujar meu nome. E aí eu falei, não, primeiro minha família, se sujar meu nome, Deus sabe todas as coisas. E ali eu acho que foi uma das coisas muito assim, que comprovou que realmente a família está em primeiro lugar. Isso não quer dizer que eu vou ficar com a família em casa, porque tem que estar servindo a Deus. E outra coisa, quando eu antes de vir para essa igreja ali em Praia Grande, ser pastor, eu perguntei para minha esposa, você está querendo ir para lá por causa de você, ou por causa de mim, ou por causa de Deus? E ela falou, por causa de Deus. Eu falei, se fosse por causa de mim, nós não viria para lugar nenhum. Ou seja, ela vinha por causa de Deus, então assim, nunca ia poder jogar na minha cara, eu vim por causa de você. Então, para mim, a família é a base de tudo. Eu sei que o mundo hoje está descaracterizando a família e tantas outras coisas, mas a família é a base de tudo. Pastor, o senhor se considera bem-sucedido? Bem-sucedido, boa pergunta. A gente tem que saber o que é bem-sucedido, né? Sucedido, irmão, não é ser rico. Muitas pessoas acham ser rico. Não é Apocalipse 3 lá, na igreja de Laodiceia, Jesus fala que quem é rico e não tem dinheiro é um pobre, nu, desgraçado e miserável. A questão de ser sucedido, você olha assim, a viúva de Serepta, né? Ela numa seca, quase um monte de gente passando fome e a farinha nunca faltava e o azeite da botija. Ou seja, Deus estava todo dia e ela nunca passou fome. Isso é prosperidade. Prosperidade não é só você ter muitas coisas, mas não faltar nada. Então, na minha vida não tem que faltar nada, então eu considero sucedido. Por que eu considero sucedido? Primeiro, porque eu tenho Deus, eu aceitei Jesus e considero sucedido. Segundo, porque eu tenho uma família. Terceiro, porque eu tenho uma igreja que hoje nós trabalhamos, é um prazer, um privilégio. Então eu me considero sucedido, não porque eu tenho uma casinha simples, porque eu tenho um carrinho,
mas eu me considero sucedido pelo que eu sou, no atributo de espiritual, que é ter Deus, e também ter uma família, né, irmãos? O pão de cada dia que nunca falta, Deus sempre providenciou tudo, então eu me considero super sucedido. Amém, pastor. Pastor, o que é felicidade? Boa pergunta. Felicidade. Antes de falar de felicidade, a gente tem que entender o seguinte: felicidade, biblicamente, é conquistada de atributos não visíveis, que Gálatas 5 lá vai estar dizendo, o fruto do Espírito que nos traz felicidade. Essa é uma felicidade que todo mundo tem, quem tem a Cristo. Jesus fala, é necessário que vós esteja em mim, para que a vossa alegria, a vossa felicidade, o vosso gozo seja completo. A felicidade completa, todo ser humano, muitas vezes ele bebe, ele usa droga, ele faz um monte de coisa porque tem um vazio, e ele não é feliz. Por mais que ele fala feliz, mas ele sabe que não é feliz. Então, a felicidade tem que ter Jesus. Mas no âmbito aqui da terra, a gente tem que procurar a satisfação, viver uma vida satisfeita e não a felicidade. Por quê? Porque felicidade é alguns momentos bons que a gente tem. E aí, nesses momentos difíceis, a gente tem que olhar para as coisas boas e não para coisas ruins. Uma vez, antes de ser cristão, eu caí de moto e eu agradeci a Deus porque eu fiquei vivo, eu não tive sequela. Então assim, você tem que olhar para o lado positivo. E outra coisa, viver uma vida de satisfação. O que é satisfação? É você satisfazer o que você tem. Existia um rapaz que ele falava assim, olha, eu quero ser feliz, eu vou ser feliz realmente quando eu completar 18 anos. Aí teve 18 anos, completou 18 anos. Olha, eu vou ser feliz quando eu sair de casa. Aí saiu de casa. Olha, eu vou ser feliz quando eu arrumar um bom emprego, quando eu sair da faculdade. Aí ele arrumou um bom emprego de faculdade. Eu vou ser feliz quando eu casar. Ele casou. Eu vou ser feliz quando eu ter muito dinheiro. Ele teve muito dinheiro. Olha, eu vou ser feliz quando tiver filhos. Ele teve filhos. Olha, eu vou ser feliz quando eu tiver netos. Ele teve netos. Chegou na idade perto de ir para a glória. Ele percebeu. Minha vida toda eu busquei a felicidade e não vivi o presente. Viva o presente. Cada dia, né? A cada mal, né? Pensamos em cada dia. Jesus fala para nós viver a cada dia, né? Não ficar se preocupando muito com os outros demais dias. Ou seja, seja feliz hoje. A felicidade é hoje. É quando nós amamos nossa família, quando nós estamos em paz com Deus, em paz com a família. Isso é muito importante. As lutas vão vir, mas a gente pode ser feliz independente das lutas. Amém. Qual o seu maior medo, pastor? Meu maior medo, na verdade, não é de morrer. Aí tem medo da forma que vai morrer. Você pega uma doença, um câncer, sofre, aquela coisa, né? Aí você... Mas porque eu não tenho muito medo da morte, por conta que eu creio que não por mim, mas a palavra de Deus é clara, aquele Romanos 10, 9, se com a sua boca confessar o Senhor Jesus, se o coração crer, será salvo, a boca se faz confissão do pecado, arrependimento, e o coração se crê para a salvação. Então eu creio que se eu morrer, pela graça e misericórdia de Deus, eu vou para o céu. Mas o que eu tenho medo é de ser rejeitado por Deus como Saul foi rejeitado. Pastor, hoje estamos no Novo Testamento, Deus não rejeita, mas Deus não aprova. Então, Paulo fala que para Timóteo seja um obreiro aprovado, provado e aprovado. Então, irmão, por que eu falo com medo? Porque Jesus ele fala, sem mim nada podeis fazer. Jesus faz assim, olha, em Salmo, né? Se o Senhor não edifica a casa, em vão é os que trabalham. Ou seja, tudo que nós temos, tudo que nós somos é do Senhor. A palavra de Deus diz, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então hoje eu sou o que eu sou, graças a Deus. Não é porque eu trabalho, não é porque eu sou uma pessoa boa. Tudo que eu faço é porque Deus age na minha vida. Eu simplesmente dei lugar para o Espírito Santo entrar. E quanto mais a gente dá espaço para o Espírito Santo entrar, mais Deus usa a nossa vida. Mas Ele melhora o nosso caráter, Ele melhora a nossa vida em todos os aspectos. Então nós ficamos semelhantes a Ele quando nós temos o fruto do Espírito. Então é de não ser aprovado, porque se Deus não aprovar, acabou o ministério, acabou a família, acabou tudo. Então a gente tem que confiar em Deus. Então eu procuro sempre agradar a Deus. E eu já orei para Deus desse jeito, Deus, né, questão de não ser aprovado, porque se a gente não for aprovado, acaba tudo, irmãos. Então esse é um medo que eu tenho, né? Eu sei que Deus não vai desaprovar ninguém de uma hora para outra, mas esse medo é bom para mim poder vigiar, para mim poder não pecar, para mim não levar uma vida de qualquer jeito. Então o maior receio, só para concluir essa pergunta, você se lembra quando Jesus estava na cruz do Calvário?
Quando ele foi chicoteado, ele não falou contra Deus. Quando ele apanhou, quando ele foi traído, quando ele estava na cruz, mas quando Deus precisou se retirar dele para que ele morresse, momentâneo e temporariamente para que ele morresse, ele falou: Deus meu, por que me desamparaste? Significa, o maior sofrimento de Jesus não foi a chicotada, não foi o sofrimento, não foi a traição, mas foi o abandono de Deus. O maior sofrimento de uma pessoa é quando ele está sem Deus. Lembra do filho pródigo? Quando ele estava sem Deus, o que aconteceu com a vida dele? Então, que nós possamos entender que todos nós precisamos de Deus. Amém. Pastor, qual é o seu maior sonho? Meu sonho é que todos se inscrevam no canal, meu canal. Estou brincando, irmão. Sonho material, irmãos, eu acho que eu consegui quase tudo que eu queria, né? Que é ter uma família, que ter um veículo. Na verdade, eu pedia para Deus uma esposa e saúde, porque o resto a gente corria atrás. E Deus já me deu, então eu tenho muito sonho. Eu tenho um sonho de ter uma casinha boa, melhor, aqui em Praia Grande. Tenho um sonho assim, né? Mas eu quero falar dos sonhos espirituais, né? Que poucos falam. O sonho espiritual é que meus filhos continuem na igreja, continuem sendo servos de Deus. Meu sonho é viver em paz com a minha família. Meu sonho é continuar servindo a obra de Deus. Meu sonho, sabe, é ter uma vida ampla, de você ter alegria porque Deus usa a sua vida. Então, de a igreja, nossa igreja crescer, né, concluir a obra que fez, né? Então, nosso sonho é esse, de permanecer no caminho do Senhor. Amém. Pastor, fala uma coisa interessante sobre o Senhor. Vou falar uma coisa interessante. Mas antes de falar uma coisa interessante, deixa eu falar uma coisa importante aqui. Eu acho que eu esqueci de falar. Na minha vida, irmãos, eu penso em 3 coisas que é fundamental. A primeira, irmãos, que eu fiz uma conclusão, eu com Deus e com a Bíblia. Salomão fez uma conclusão dele, o homem mais sábio, e nós como pecadores, cheios de falha, fizemos uma conclusão. O que Deus mais quer numa pessoa? Aí eu falei, primeiro, Deus quer amor. Em Efésio, né? Na igreja de Efésio, a igreja era uma igreja que trabalhava, mas não tinha amor, né? O primeiro amor, e Deus falou para se arrepender. Deus põe para fora crente morno. Então, Deus quer que nós amamos Ele com toda, não com a força, mas com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, com todo o nosso coração. A segunda é obediência. Quem obedecer comerá o melhor dessa terra. Então, o que um pai quer para o filho é obediência. O que Deus quer para ele é que nós obedecemos. Samuel fala para Saul, obedecer é melhor que sacrificar. E a questão lá do terceiro, humildade, porque Deus exalta quem é humilde. Ou seja, ame a Deus, seja humilde e seja obediente. É o caminho para chegar ao coração de Deus. Mas uma coisa que eu acho tão interessante, não é, irmãos, simpatia, que eu não acredito nisso. Minha simpatia é Jesus. Mas assim, quando eu vou fazer um batismo, é coisa de doido, né? A maioria dos pastores, tem aqueles batismos que eu não gosto muito, que a pessoa chega fora da água, né? Põe um negocinho assim, e aí batiza a pessoa nem dentro da água. Os batismos entrava a pessoa dentro da água como quem ia batizar, né? Então, eu batizo, aí os pastores fazem o quê? Tira a roupa social, o terno, põe uma roupa normal, põe a beca e batiza. E eu não sei, só tiro o sapato e a meia. Eu só sei batizar com terno. Aí eu ponho a beca e fico com o terno, depois eu troco de terno, né? Agora eu vou fazer um batismo de inventoria, não sei nem como eu vou fazer isso, porque eu vou fazer aqui, né? Aqui em casa dá para me trocar de terno, lá não sei como vai fazer. Mas eu tenho certeza que o irmão vai dar um jeito para mim. Mas assim, eu tenho essa mania, né? Mas não porque, sei lá, eu estou assim com terno, eu acho que não é o terno, né? Mas é uma coisa assim, veia que boba que eu tenho, né? E eu gosto de fazer um costume, é uma coisa muito interessante. Amém. Qual o conselho que o Senhor daria para quem te admira? A gente, como ovelha, que tu passou na igreja, a gente tem riquezas de ensinamento que é a palavra de Deus. Isso transforma cada dia, e é o que a palavra de Deus nos diz, né? Que a palavra transforma. Nós cansa, graças a Deus, de ouvir do pastor três motivos que agrada a Deus. Eu queria que o pastor falasse para todos nós, mais uma vez, que eu sou muito grata a Deus por isso, porque é aquilo que eu falei, nós temos riquezas, irmãos, aqui dentro dessa igreja, de ensinamento
da palavra de Deus, assim, bem claras para nossas vidas. Eu queria que o pastor, qual é o conselho que o Senhor daria para quem te admira? E quais esses 3 segredos que agrada